Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da engenharia. Estamos aqui mais uma vez para gravar um conteúdo muito interessante para vocês. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, polêmico, né, Gisele? Claro, se não tiver polêmica, não está conosco. Qualificação de mão de obra, especificamente para impermeabilização. É um ponto que nós vemos aí no nosso dia a dia, que é um ponto complicado, né? A gente tem aplicadores muito bons, outros nem tantos. E como que a gente faz para garantir, né, essa qualidade da nossa mão de obra? Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, né, com uma expertise imensa nessa área, para contribuir um pouco com a gente. Gi, conta um pouquinho aí. Quem que tá com a gente hoje? Eu queria fazer um desabafo antes. Eu não estou uniformizada. Não estou uniformizada como eles. A cabeça não ajuda muito, né? Apesar da gente falar de idade, né? Então, bom, mas, primeiramente, bem-vindo. Né? Eu vou ler o currículo, galera, porque os nossos convidados são especialistas e são fantásticos, têm currículos incríveis e a cabeça não grava guardar, tudo, né? Então, o nosso convidado de hoje, ele é engenheiro civil, ele é pós-graduado em tecnologia de impermeabilização, tem aí um tempo pequenininho, gente, só 27 anos de experiência aí na área de impermeabilização, e há 18 anos aí com a empresa Detalhes, né? Ele tem aí um histórico de 600 obras, pessoal, 600 obras e contabilizando 3 milhões de metros quadrados de impermeabilização. 3 milhões de metros quadrados de impermeabilização. Não sei nem quantos zeros. Não sei nem quantos zeros tem tudo isso. São 3 milhões, galera. Hoje ele é aí o diretor técnico da Soncine, também consultoria, mais voltado com foco em manutenção e reabilitação das impermeabilizações. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. E acho que assim, não tinha nome mais realista, mais certo, mais justo do que Engenheiros Notáveis. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, notáveis. Opa! Mais um, né? Com certeza um notável na área de engenharia, de impermeabilização, então, meu Deus do céu. Não, eu tô só começando. Pouquinhos anos. Como diz o nosso querido Anderson, né? Só alguns meses, vezes 12. Vezes 12. E os 3 milhões falam um pouco disso, né? Alexandre, conta pra nós, eu li o seu currículo aqui, mas conta pra nós um pouquinho aí de como você caiu aí na impermeabilização. Eu falo pra todo mundo, né, que eu entrei na impermeabilização por amor. Né? Por amor a minha esposa, minha namorada, é filha do Ari, todo mundo conhece, foi diretor da Asfaltadora Brasileira. Ari, grande referência também na nossa área. Foi referência e aí ele me trouxe para dentro do mercado de impermeabilização e vocês sabem, né? Quando o bichinho do asfalto, da impermeabilização morde a gente não consegue se curar desse vício, né? Então, e aí depois disso eu fui me especializando, né? Me formei em engenharia depois de já estar atuando na área. Eu já atuava na área comercial e depois passei para a área técnica e fui explorando a área técnica e me desenvolvendo tecnicamente na área de impermeabilização. Claro, tinha um grande professor referência para me apoiar, né? Escola boa, né? Escolinha boa ali com a Ari. Nossa. Bom. Um abração pro Ari também. Não sei se ele vai ouvir, com certeza vai, né? Ouvir e assistir o podcast do Gen. Um abração pro Ari aí também. Alexandre, é um prazer para nós, né, ter você aqui. Eu até gravei um pouco mais cedo aí um stories falando que ia estar com um amigo muito querido. Realmente já conheço o Alexandre há algum tempo, né? A gente já tem bastante trabalhos em conjunto, né? Bastante parceria profissional. É um grande amigo, um profissional super respeitado. Agradeço você ter aceitado, né, de participar aqui com a gente, de compartilhar um pouco da sua experiência. Sempre que a gente traz o Alexandre para fazer alguma coisa, ou quando a gente faz alguma coisa junto de palestra, treinamento, a gente está sempre envolvendo projeto, execução, materiais e toda a parte técnica da impermeabilização. Os temas que nós trouxemos, tanto para esse episódio, né, que é o terceiro, e para o próximo, que a gente vai gravar também com o Alexandre, que é o quarto,
são temas relevantes, envolvem um pouco da técnica, mas também são temas pouco explorados, que a gente vê que, às vezes, nem sempre se tem uma atenção devida no mercado, né? E o tema desse podcast, desse nosso episódio 3, é da qualificação da mão de obra para a impermeabilização. O que a gente observa, Alexandre, né? Você, com certeza, mais ainda, né? De estar aí tá aí com mais de 27 anos na parte de execução. Eu, da parte de projetos, agi com materiais, mas a gente vê uma deficiência ainda, sim, né? Na parte da mão de obra, com relação à execução, né? Eu até pontuei alguns tópicos aqui para a gente conversar. O primeiro, que eu gostaria até de explorar, quando a gente fala dessa deficiência, não só no campo ali, né? De quem está executando, mas vem desde lá da contratação, né? Sim. O que a gente observa você tem... quando os clientes vão contratar, a gente às vezes faz consultoria para ajudar na contratação da mão de obra, verificar escopo, projeto, e muitas vezes a gente vê que existe uma dificuldade grande dos aplicadores orçarem, desenvolverem um bom escopo, né? É porque a gente tem que partir do básico, né? A gente consegue enxergar o mercado com muito avanço, né? Eu, 27 anos no mercado, eu consigo enxergar muito avanço de tecnologia, de quando químicos. Você começou... Os químicos avançaram muito, então os produtos melhoraram. Sim. Os projetos melhoraram e não só em qualidade, mas em quantidade, né? Porque antigamente você tinha um ou outro projeto, obra com um projeto de impermeabilização, mas esse mesmo avanço não aconteceu com a mão de obra, não acompanhou. Então nós temos uma defasagem muito grande entre materiais tecnológicos e técnicos, materiais de boa qualidade, com tecnologias diferentes, que precisam de uma mão de obra atualizada. Nós temos projetos que precisam que sejam lidos e interpretados por pessoas qualificadas, e essa mão de obra não acompanhou esse ritmo. Então, o que nós precisamos fazer hoje com a mão de obra é resgatar, é puxar para o mesmo nível que o material e o projeto já chegaram. Eu queria até fazer um comentário a respeito disso, né? Porque nós temos algumas sugestões, né, de temas futuros, inclusive para o nosso podcast. Uma coisa que a gente percebe muito é que o pessoal de mão de obra, eles ficaram muito na vanguarda, né? É o pessoal mais velho. E aí uma ideia que como que a gente resgata pessoas novas para trazer para esse mercado? Isso é complicado. Esse é o grande desafio, né? E esse é a Marissa está me ajudando também, né? Esse é um projeto pessoal meu de qualificação de mão de obra, que eu estou desenvolvendo aí um plano de carreira para o profissional impermeabilizador. Que legal. Projeto inédito, gente, olha só. Porque nós temos olha que interessante, nós temos normas de produto, nós temos normas de projeto. Sim. E mão de obra. Nós temos norma também. Temos de norma de formação qualificação de mão de obra. Que coisa. Porém, a norma é muito boa porque ela abrange praticamente todos os sistemas que a gente usa hoje, mas ela é uma norma que ela qualifica o profissional. Então, o estudo que a gente tem desenvolvido é para você ter um escalonamento da formação profissional. Então, você tem um plano de carreira, você tem uma ascensão, não dá para sair do 0 ao 100 em 1 minuto. Nós precisamos ter uma escala. Então, eu criei essas escalas. Em breve, a gente está lançando isso aí no mercado, né, como um treinamento mesmo, para qualificar pelo menos a parte teórica, a gente conseguir ampliar. Sim. Fazer chegar na ponta, nesse operário que está lá na ponta, que precisa desse conhecimento, mesmo que seja de forma básica, né, primária, né, para ele conseguir dar os primeiros passos e entender a tecnologia da impermeabilização, a engenharia da impermeabilização. E quem sabe assim a gente ter profissionais que têm o mesmo amor que nós temos pela impermeabilização. Eu ia usar exatamente essa palavra. Atuando na ponta. Sim. Né? Atuando com gosto pelo trabalho que está executando. Sim. Infelizmente, na construção civil e na impermeabilização não é diferente. Eu vi isso até me marcou um pouco, foi o que me fez querer mais ainda trabalhar nesse projeto.
a pessoa falou assim, olha, nós temos uma mão de obra que é uma mão de obra que ela quem vai para a construção civil é aquele que não deu certo em mais nada. Tipo, foi a última opção, né? Trabalhar no canteiro. Então, pesado falar isso, né? Então mas a gente infelizmente precisa resgatar esse profissional. É a ele realidade. tem que querer trabalhar. Se não quiser trabalhar na construção civil, ele tem que querer trabalhar na impermeabilização. Então, cabe a nós, do mercado da impermeabilização, criarmos esses mecanismos para atrair, né? Que atraiam. Então, assim, plano de carreira é um dos. Nós precisamos investir em outros. Informação, em cursos. Existem formas de treinamento, que é evoluir tecnicamente, é uma evolução profissional que chama o interessado para esse mercado. A gente precisa ter outros tipos de benefícios também. Então, precisamos criar um benefício de salário, benefícios outros. São vários tipos de salário, né? Você tem o salário emocional, né? Você não é só dinheiro. Não. Então, o que motiva ele estar ali, né? Precisamos criar essa cultura dentro da impermeabilização para atrair esses profissionais, bons profissionais que vão estar à altura dessas tecnologias, desses novos projetos e dos nossos empreendimentos, porque impermeabilização, a gente sabe, não funciona 99%. Ou é 100% ou é zero. Se não tiver 100%, se vazar 1%, vazou, deu errado. Já deu errado. Então, esse acho que é o primeiro passo. E é muito legal esse projeto. Eu sei que você deve soltar mais à frente aí para o mercado, com mais detalhes, mas a ideia seria realmente criar um plano de carreira e até mesmo uma formação em termos de conhecimento, tanto técnico, prático, até para lidar com pessoas, né? Porque a gente pensa muito assim, faz curso para estudante, para engenheiro, para arquiteto, e o pessoal realmente que está lá na ponta, muitas vezes não tem a informação porque ninguém treinou, porque não teve oportunidade. Isso. E é o que você falou. Às vezes, assim, a pessoa tá ali por não ter tido outra alternativa, só que não encontra nenhuma motivação para continuar, né? Para querer crescer. Tá sempre... Então, assim... Talvez por isso que tem uma rotatividade tão grande na nossa área. Isso é péssimo. É péssimo. É péssimo, porque nós temos eu tô aqui 27 anos com mão de obra. Então, nos 18 anos da empresa, quantos funcionários já passaram por lá? Quantas pessoas já entraram e desistiram de trabalhar com impermeabilização? Às vezes porque arrumou uma vaga de porteiro, ou foi para trabalhar de segurança de banco. Você vê que não tinha nada a ver, né? Sabe? E aí a gente volta, infelizmente, naquela frase, né? Não tinha nada para fazer, fui para construção. Infelizmente, você cai nisso. Que é péssimo, que é o que essa pessoa falou. A nossa mão de obra é uma mão de obra de êxodo. É essa palavra que eu estava tentando lembrar. É uma mão de obra de êxodo. E a gente precisa reverter isso. Sim, né? com certeza. Até porque, né, a gente tá nas obras aí constantemente, a gente vê que o pessoal mais idoso, né, geralmente os que são mais experientes são mais idosos, essas pessoas estão indo embora, estão se aposentando, estão de alguma forma deixando a profissão, e a gente não vê jovem, né, na parte do campo, na parte da execução ali. É muito difícil você ver na operação das obras, e impermeabilização especificamente, você não vê jovem. E é claro que quanto mais tempo você faz uma atividade, melhor você faz, né? Você fica mais prática, né? Vai ganhando prática. Então, esses profissionais mais antigos, mais experientes, estão se aposentando e os profissionais mais novos são os menos experientes, os que estão ficando são menos experientes, são aqueles que estão mais sujeitos ao erro. Verdade. Então, é por isso que nós estamos acompanhando tantos problemas, né? A Gi, que é uma especialista em patologias, ela acompanha aí como é que a nossa construção civil, de certa forma, evoluiu. Sim. Porque os erros que a gente encontra em obras, né, falando aqui especificamente de impermeabilização, são básicos. São erros que 20, 30 anos atrás você pega um livro do Zeno Pironti, que ele já falava, olha, o rodapé tem que ser assim, senão vai acontecer isso. Exatamente. E tá lá o mesmo erro sendo cometido até hoje. Então, assim, conhecimento, a informação tá lá.
Mas porque ela não está chegando, tem que chegar na ponta. Pessoas. As pessoas que estão lá na ponta não estão recebendo essa informação. Então a gente precisa melhorar. Nós aqui, como profissionais técnicos, como líderes, precisamos fazer essa informação chegar na ponta. Show de bola. A gente tem que compartilhar o amor pela profissão. Sim, o amor e a informação, eu principalmente. Que esse tipo de... Hoje nós temos recursos de tecnologia que 10, 15 anos atrás, talvez a gente não tivesse como. Sim. Como é que você formava um profissional 20 anos atrás? Ou era na obra, ou talvez num Senai. Sim. Mas hoje a informação chega pelo celular. E todo mundo tem um celular na palma da mão, né? Então, você consegue fazer essa informação chegar de uma forma um pouco mais fácil, né? Sim. Claro, não vai chegar completa, mas vai chegar alguma coisa. Alguma coisa... Para quem já não tem nada hoje... Para quem não tem nada, alguma coisa. Mas uma coisa interessante, Alexandre, é assim, a informação ela pode não chegar completa, mas para muitos, ela gera um interesse de procurar mais. Também. Né? Que uma das coisas que eu tenho recebido feedback é exatamente isso. Nossa, eu assisti o episódio tal, eu preciso procurar um curso. Me ajuda onde eu encontro um curso para fazer sobre isso? Então, chega... Vamos sim. Com certeza. Sim. E aí, dentro dessa linha, desse plano seu, Alexandre, você fez um comentário, né, muito pertinente com relação à evolução dos materiais, a evolução dos sistemas construtivos, a evolução dos projetos de impermeabilização, que também era algo, né, que a gente não tinha uma demanda tão alta, e o pessoal ficou meio que estacionado, o pessoal da mão de obra. A ideia é que você, dentro desse plano, você também vai ter um treinamento para ensinar esse pessoal também a fazer leitura de projeto. Sim. Porque hoje a gente vê que, mesmo para os encarregados, para os fiscais, ainda há uma dificuldade na leitura, né? Sim. Interpretação de projeto geral, mais ainda de impermeabilização. Você não lia projeto, né? Então, o profissional, quer dizer, vamos lá, né? Lá atrás a gente tinha muita dificuldade, e a gente ainda tem hoje, né? Dificuldade de profissionais... Até jovens que têm dificuldade em ler. Recém-formados, né? Sim. Então, assim, nós temos um déficit da educação formal que a gente tem que tentar diminuir, né? Esse degrau aí, né? Mas a norma de formação de mão de obra, ela prevê muito a parte técnica, né? A parte técnica dos sistemas. E quando a gente fala numa formação de um profissional, a gente tem que entrar em outros assuntos. Por exemplo, os assuntos que são relacionados à parte de segurança no trabalho. Verdade. É uma atividade que, em alguns momentos, ela é uma atividade de risco. Com certeza. Você faz trabalhos em altura, Sim. Você pode trabalhar em espaço confinado. Com asfalto você super trabalha quente, com equipamentos mecânicos que você pode prender uma peça de roupa ou um membro num equipamento. Então, tudo isso, você pode se queimar, tem maçarico, tem a manipulação do gás. Então, todos esses itens são itens importantes que estão também relacionados à formação dessa mão de obra. Porque não adianta nada eu ensinar um profissional a chegar na manta, quanto ele precisa derreter a superfície da manta para fazer a colagem perfeita, se ele não souber qual maçarico que ele vai usar. Sim. Manipular o maçarico, Quantas vezes né? nós chegamos numa obra para fazer fiscalização e o profissional estava lá fazendo a colagem da manta com um maçarico sem gatilho, um maçarico do que eles chamam baloeiro, né? Que é aquele maçarico de cozinha, tipo aquele pequenininho? Aqueles maçaricos, sabe? Meu Deus. Então, assim... Tava maçaricando a manta. Se pegar na internet, tem colando asfalto com ferro de passar roupa. Essa eu vi. Então, assim, por isso que também eu falo, e eu acho que o Anderson, que esteve aqui, compartilha isso, a gente já conversou a respeito disso. Nós precisamos encher a internet de informação boa, sim, de qualidade. Porque informação ruim tá lotado. Também, lotado. Né? Olha, eu vou contar só um detalhe do cara que tava colando a manta com o ferro. Se vocês olharem o vídeo... se vocês olharem o vídeo, o ferro tá desligado, gente. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que é pior, né? Então, é mais fácil de colar, não precisa nem ligar o ferro. Você coloca o ferro frio, a manta, gente do céu. E essa é a ideia do podcast, né? Do projeto. O Alexandre também com os projetos dele, a ideia nossa é realmente compartilhar informação, mas informações que tragam conhecimento, que agreguem na formação dos profissionais, né?
Eu acho que pós-pandemia, assim, a era digital dominou de vez, né? Isso acelerou então, o processo. Realmente você tem muita informação, mas para quem tem pouco conhecimento da área que quer atuar, ele não consegue discernir, né? O que dá para absorver e o que não dá. Eu também vejo que os profissionais alguns profissionais, vamos generalizar, né? Mas alguns ou até muitos profissionais das gerações mais antigas, eles entendiam que o conhecimento era o diferencial dele. Então ele não compartilhava. Segurava a informação, porque né? ele entendia, não vou ensinar como que faz esse arremate de ralo, porque isso aqui é o meu segredo do meu trabalho. Se eu ensinar ele, me mandam embora. Se eu ensinar, o outro vai fazer bem feito também, e aí eu vou perder trabalho. Vão pegar meu lugar. Vão pegar minha obra, a entendeu? Né? Então acontecia muito disso, de você não tinha informação, eu vou te ensinar, mas não conta para ninguém, sabe? Então eu vivenciei isso muitas vezes. Então acho que isso está mudando, ainda bem, né? Verdade. Ainda porque bem mesmo. Quanto mais informação de qualidade chega para o mercado se fortalece como um todo. Então, não é porque há detalhes que a minha empresa de impermeabilização tem um conhecimento que eu não vou repassar esse conhecimento, frente, né? porque isso é um diferencial da Detalhes. Não, quanto mais empresas de qualidade estiverem no mercado, concorrendo com a Detalhes, melhor, porque nós estamos falando de qualidade da mão de obra, da gestão de fiscalização, sim, da gestão de documentos. Composição de custo. De entender quanto custa para você fazer um trabalho. Muito. Então, eu acho que quanto mais empresas de qualidade, melhor. A concorrência passa a ser leal, né, sim, Alexandre? A concorrência fica nivelada por cima. É isso que eu ia falar. A gente tem um nivelamento mais alto. A gente precisa disso, né? Porque senão a gente encontra realmente... Hoje, a concorrência é totalmente desleal. Infelizmente. Eu nem digo que é desleal, eu acho que muitas vezes é despreparado. A gente vê profissionais que querem entrar na área, né? Até engenheiros recém-formados. Sim. Poxa, eu queria trabalhar com impermeabilização, monta uma empresa, mas ele, na formação dele, primeiro, tecnicamente ele aprendeu muito pouco. Né? Quase nada, eu diria, quase que nada, nem tem na grade, né? Não tem. Muito pouco. E aí, ele também não aprendeu nada sobre gestão de empresas. Ele não aprendeu a ser empresário. E aí, ele não aprendeu como funciona para contratar um funcionário, como funciona os custos disso. Ainda mais serviço, né? Serviço é muito mais difícil compor custo. É muito porque difícil. É hora homem ali, né? Tem equipamento. Toda essa parte de custo, de composição de custo, quando você fala na parte de impostos... Tem uma variação imensa, depende do regime tributário que você vai trabalhar, então já muda. Você está no Simples, é um regime tributário. Né? Só que mesmo quem está no Simples, depende do teu faturamento. Se o faturamento cresce, teu imposto cresce também. E você tem uma limitação no Simples, né? Não pode... Até 4 milhões e 800, né? Tal, né? Não é tão pouco, né? Mas tem a parte de impostos é uma variável que você conhece no começo do processo. O teu custo tua hora homem é uma variável que você conhece no começo do processo. E a tua produtividade? Verdade. A variável que você só vai saber no final do processo é a produtividade. E aí é que entra a mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada, ela melhora a produtividade. E aí você tem o teu custo hora homem versus a tua produtividade metros hora homem melhorados. Aí o teu resultado é melhor. Então, quanto melhor você capacitar a tua empresa. Então, você que tem empresa de impermeabilização, quanto mais você der condição do teu profissional melhorar na capacitação dele, melhor ele vai te trazer retorno. Isso aí. É a questão do investimento em pessoas, né? Sim. Você investe em pessoas, você tem um retorno positivo para a empresa. Não só para a empresa, acho que para todo mundo, né? Porque você se torna um profissional valorizado. Então, assim, você fala, poxa, ele está investindo em mim, cara, eu vou dar um retorno positivo. Com certeza. Eu tô tendo um investimento. E até aproveitando, abrindo um parênteses aqui, né, da gente... O Alexandre e eu estamos aqui com a camiseta do IDD, DNA IDD. A Gi também é DNA IDD, ela só esqueceu a camiseta, gente.
Mas só para aproveitar, né, a gente está com 2023 aí com muitos planos para cursos, né, envolvendo aí tanto o IDD, eu, Alexandre, outros profissionais aí da área, Anderson, que já esteve conosco, o Kirk também, né, o Ricardo Faria. E muitos cursos na área voltados aí tanto para profissionais da área de impermeabilização quanto para novos profissionais. E não só, né, nessa linha que a gente vem falando, só para recém-formado, para estudante. Não, para o pessoal que quer aprender de impermeabilização mesmo. O Alexandre está envolvido em vários cursos aí, onde ele vai falar também trazer essa experiência dele da prática, a parte da fiscalização. Então, fiquem ligados, tá? Que em breve, né? Acho que já está aberto já as inscrições, né? Que é o... Já pode se inscrever. Já pode se inscrever. Vamos colocar o link aí, né? Vamos ter IDD. promoções? Promoções, então, quem sabe, né? Quem sabe a gente coloca aí participação na gravação dos podcasts. Pessoal, hoje é sábado, dia 14, né? Fiquem de olho, pessoal. Eu pensei que a Gia ia dar desconto. Não, isso a gente ainda não pode. Aí tem que chamar o Deluca lá. Vou chamar o Deluca pra gravar e dar desconto. Aí a gente pode pleitear alguma coisa, hein? Mas aqui, o que a gente pode fazer? De repente, aí pra galera que tiver interesse tanto de aprender na área de ímper e participar aqui com a gente, com os convidados, o pessoal que se inscrever aí até segunda-feira, a gente pode fazer um sorteio, hein, Gi? Também acho uma boa ideia, né? Vem gravar aqui com um convidado, de repente você pode sugerir o convidado, gravar com uma pessoa que você admira bastante e participar aqui da gravação de um podcast com as engenheiras notáveis. Vamos desenvolver isso aí, acompanha a gente aí. Muito bom. Alexandre, voltando à nossa pauta, né, que não foge a questão dos treinamentos, né, Gi? Isso não foge, a gente tá sempre dentro. Essa é a ideia. Como que funciona, acho que a Gi desenvolve melhor até esse assunto, a questão da fiscalização, né, Gi? Fiscalização é complexa. Uma coisa que a gente falou um pouquinho antes é a questão da mão de obra mesmo, né? Da rotatividade de mão de obra, né? Eu, como parte de produto, eu fiz bastante treinamento de produto em canteiro. Você chegava lá uma semana numa pessoa. Quando você chegava na outra, já não estava mais a pessoa. Então, você tinha que recomeçar o processo, né? E isso atrapalha tanto, assim, o pessoal de treinamento, nós, né, quanto a obra também. Sim. Isso aí dá uma dificuldade imensa, né? Então, a gente quer que você fale um pouco da importância do acompanhamento, da fiscalização da mão de obra, para a gente ter aí uma diminuição de manifestações patológicas, ou até mesmo tentar evitar o aparecimento, né? Então, como que é esse acompanhamento? Quem deve fazer esse acompanhamento? Eu até complementando, queria que você falasse também se você acha que isso, eu acredito que sim, no que contribui também para a mão de obra. Então, vamos lá. Quando você pensa numa obra e você vê todas essas dificuldades da execução, então você tem um ponto fraco, né? O elo mais fraco da cadeia é essa mão de obra de execução. Então, como é que você consegue, de certa forma, tentar compensar esse elo fraco? Dando um apoio para esse elo mais fraco. Então, a fiscalização, claro que ela é uma forma de você se prevenir. Ela é uma forma de você documentar e ter garantias de um processo. Mas ela também é o momento de você verificar onde estão as fragilidades para você tentar fazer o contorno. Então, quando você faz uma fiscalização e enxerga uma regularização mal feita, você pontua. Numa segunda fiscalização, você enxerga uma outra regularização mal feita, você fala assim, eu preciso treinar minha equipe para isso, eu preciso requalificar essa equipe. Então, eu consigo enxergar no processo de fiscalização as deficiências e entender onde é que eu preciso melhorar o meu processo. Então, a fiscalização ela vai ajudar o aplicador ou o contratante a ter documentação disso, né? Documentar o processo da obra para garantia, mas ela também ajuda o aplicador a entender onde ele precisa melhorar o trabalho dele, onde ele precisa desenvolver as competências da mão de obra. Então, se ele executa sistemas de impermeabilização com manta asfáltica e ele está tendo problemas na hora de fazer o teste de tanquedade nos ralos, eu preciso melhorar o pessoal dos arremates, né? Dos arremates, eu preciso dar uma reciclada nos arremates, sabe? Então, a fiscalização, ela ajuda o processo todo.
nessa formação da mão de obra, ela faz a gente enxergar isso. E quem tem que fiscalizar? Claro, eu tenho a minha fiscalização da minha empresa. Então, eu tenho a minha equipe que fiscaliza as minhas obras. Mas eu sou parte. Sim. Né? Então, muitas vezes, eu enxergo uma deficiência numa execução e eu corrijo quieto. Né? Ou, muitas vezes, ninguém corrige. Se você não visse... Então, a fiscalização, ela precisa ser feita na minha opinião, tá? E eu acho que caminhamos na atualização da norma para o item de fiscalização sentido, né? nesse sentido também. A fiscalização deve ser feita, eu defendo que deve ser feita pelo projetista ou por uma empresa terceirizada com experiência nisso. Especializada, né? Na área, que né? tenha expertise, porque não adianta você colocar um fiscal que não conhece nada para fiscalizar o que está sendo feito. Não vai conseguir pontuar. O básico do básico é isso. Claro, você pode criar checklist, você pode criar vários itens de checagem lá para você ir fazendo um cara crachá, né, para saber se está tudo certo, mas algumas coisas que só os olhos experientes vão mostrar, né? A Marissa sabe, nós fizemos uma fiscalização, uma visita de fiscalização numa obra muito importante e ela viu que rapidamente a gente detectou alguns pontos de correção. É que a gente fica com o olho clínico. Não, fica você muito acaba batendo treinado, o olho, gente, você bate o olho e você fala, opa. Vocês têm noção, eu tenho toque, assim, de ver fotos em redes sociais. Se eu vejo infiltração trinca atrás, eu não consigo nem ver a foto da pessoa. Eu falo, meu Deus, aquilo, né, parece que grita, né, Gi? Eu não vou nem falar, porque às vezes eu tava de férias e eu vi alguma coisa assim, eu tava no hotel, eu tava em... já tirava sua paz, já né? ficava assim, nossa. Aí minha filha ficava, para, mãe, a senhora tá de férias, tá olhando a trinca no prédio. Falou, é porque eu não aguento esse negócio, me dá toque também. Isso aí é tão fácil de roubar, né? E tá assim, deveria ter feito antes. Então, assim, eu vejo como a fiscalização ela é um item muito importante na garantia da qualidade da execução. Ele é importante para você entender onde precisa ser corrigida essa mão de obra, e ela é a garantia de documentação e segurança para o contratante, né? A fiscalização ela evita fraudes. Eu fui fazer uma fiscalização de um condomínio e onde o contratante, o condomínio contratou a empresa para fazer a impermeabilização. E no contrato era a manta 4 milímetros, tipo 4, e classe A. E lá eles estavam aplicando uma manta 3 milímetros. Era classe B, pelo menos? Ou era 2, C? Tipo 2? 2. Então, assim, estava totalmente fora da especificação. E para quem é leigo, olha lá, manta. Espessura, 3 milímetros, tá bom, 4 milímetros. Um milímetro não vai fazer diferença. Eu já cheguei, cansei de pegar pedido de orçamento que tá assim, manta 4. Você não sabe se é 4 milímetros, se é tipo 4. Que é esse 4, né? Então, eu cansei de ver isso aí, né? E, não sei. E às vezes é concorrência pública. Puxa Nossa. vida. Fica difícil. Então, tá vendo, gente? A fiscalização ela é muito importante para isso, para você garantir todos esses segmentos aí da segurança, da garantia do E para todos, né, Alexandre? Para todos os envolvidos. O pessoal acha que fiscal, né? Às vezes vê fiscal na obra, né? Já acha, ai meu Deus, chegou o fiscal, corre, não sei o quê. Eu acho que isso já tem que... Já tá mudando, né? Acho que essa, pelo menos, meu ponto de vista, acho que de todos que estamos aqui, e o que a gente pratica no dia a dia, o fiscal é para auxiliar, né? Sim, a todos. É o que o Alexandre acabou de comentar aqui, segurança para todos os envolvidos, né? Eu tenho um engenheiro de uma construtora que eu trabalho que falou assim, o teu fiscal não vai poder mais entrar com o celular aqui dentro, não. Como assim? Porque ele fica batendo foto e mandando para você. O engenheiro deveria estar agradecido, né?
Não vai entrar mais com o celular aqui, né? Ele fica batendo foto, mandando para você. Aí a gente tem que ficar corrigindo tudo que tá aqui. Olha só, gente. Que bom que corrige na obra, né? É bom, é importante, né? Mas é até um ponto que vai entrar um pouco na próxima pergunta aqui, que é a questão do rastreio, né? Você terminou lá, você finalizou a parte da impermeabilização toda, você teve toda a sua fiscalização, seu checklist, suas anotações, passa aí 6 meses de obra, tem um problema. Né? Então, quando passa 6 meses de obra, às vezes você ainda lembra o que o profissional que fez ainda tá fresco, na né? Empresa. E quando passa 4 anos? Então. 5 anos, 6 anos, 10 anos... E aí você já não lembra mais, você não tem mais essa memória, né? Ou se você não registrou, né? Se você não arquivou esses documentos, essas fotos, esses e-mails, essa comunicação, você perdeu, né? Então, hoje, mais uma vez, né? Hoje a gente tem muita tecnologia que facilita que a gente tenha esses documentos bem arquivados. E antigamente a gente tinha pasta de obra, né? Papel, né? Era tudo papel, então eu tenho caixas e caixas das obras que vão sendo encerradas fico mantendo entre 7 e 10 anos eu mantenho as caixas de obra. Aí as obras mais antigas, a gente tem que mandar o caminhão pegar as caixas e levar para fazer, para cortar, né? Para fazer, triturar o documento, né? Então você tem que mandar para triturar. Às vezes sai um caminhão de caixa de obra. Isso que eu fiquei pensando, guardar por 7, 10 anos, na época assim, que era só papel. Nossa, você tem que ter um ambiente só para guardar. Tem um arquivo morto gigante, né? Mas é importante, né? Hoje você põe na nuvem. Hoje é tudo nuvem. É tão chique, né? Onde você salvou na nuvem? E onde você tinha antes? Um arquivo morto. E o bom é que você pode compartilhar fácil, Sim. Né? Então, peraí, deixa eu ver aqui esses relatórios dessa obra com um engenheiro ou com alguém da manutenção, da construtora. Ó, tá aqui os relatórios, tá aqui as fotos, tá tudo da obra. Ah, legal. Eu tive uma consulta essa semana de uma obra que nós fizemos o ano passado, entregamos em dezembro do ano passado. Eu disse, tô com vazamento aqui e tal. Aí eu levantei lá, ele mandou as fotos, é uma escada e não tinha guarda-corpo. Quando você impermeabilizou. Quando impermeabilizei, não tinha guarda-corpo. Eu já até sei o que aconteceu. Ele mandou a foto agora com guarda-corpo. Já sei. Vamos quebrar aí, que a gente já descobriu onde tá. Não, gente, tem foto que às vezes faz a consultoria, vai no local, a visita para fazer a inspeção, mas às vezes só com a foto que o cliente te manda, você bate o olho e fala, nossa, eu vou lá para confirmar, mas eu já até sei o que é. Às vezes você lembra, né? Você fala, lembra que eu te falei que isso aí dá problema e tal, né? Eu falo às vezes, quando eu falo com o engenheiro, eu falo assim, isso aqui precisa fazer, isso aqui não está no escopo do contrato, não estava no projeto, ou não tinha projeto, né? Isso aqui tem que fazer. Ah, não precisa. Eu falo, se eu tiver que voltar aqui e falar, você lembra, é o dobro. Eu cobro dobrado para você. Você já deixa isso registrado, né? Quando eu falei, você lembra, eu cobro mais caro. Mas para a gente ver a importância do registro, né? A gente até mesmo quando fazia treinamento em mão de obra de produto e tudo mais, a gente tinha lá uma ordem de serviço também, que a gente registrava todos os pontos. Isso acontecia muito com a gente em piscina. Nossa. Né? Que o pessoal vai lá fazer vai fazer o nivelamento para fazer a fixação lá das pastilhas, põe o famoso preguinho nas pontas, furando, né? tudo. Aí fala assim, não, ninguém colocou nada não. Aí você tem lá o arquivinho, tem a fotinho lá. Fala, a gente avisou aqui que ia ter que precisar refazer. E o ponto que tem o vazamento é justamente onde foi feito o furo. E aí volto na fiscalização, né? Quando a gente fala de fiscalização de obra, a gente não pode limitar a fiscalização ao serviço da impermeabilização. Porque a impermeabilização é entregue e depois outras operações são feitas em cima da impermeabilização. Sim. Então, é o que eu falo, né? Uma etapa da fiscalização é a antes. É o pré, é o né? Pré. Uma etapa da fiscalização é a execução da impermeabilização. A outra etapa são os testes e proteção mecânica. E depois você tem que voltar lá para ver o que fizeram. Muitas vezes a gente faz uma cobertura de uma caixa d'água numa torre de 40 pavimentos. Fez a cobertura lá, nunca mais subiu.
Ninguém foi lá ver. Entregou a obra. Começa a vazar. E aí tem antena que foi instalada, sistema de aquecimento que danifica a impermeabilização. Então, a fiscalização não pode limitar, infelizmente, né? Porque a gente não ganha, não é remunerado para isso, né? Não tem uma remuneração. Por isso que eu defendo que o projetista seja o fiscalizador, porque ele vai ser remunerado para isso. O aplicador não é. E ele vai acompanhar todo o processo, né? As camadas, as etapas, né? Tem que ir até o final, né? E hoje algumas grandes construtoras já têm uma inspeção prévia, né? Eles fazer uma inspeção prévia aqui para ver se tem alguma coisa que danificou um sistema ou outro, tá? Mas é muito raro ainda estamos engatinhando com esse tipo de procedimento padrão, né? Isso. E interessante, até lembrando do último episódio que a gente gravou, né, com o Denis, inclusive já está disponível, pessoal, que a gente fala de piscina, né, e da interface entre impermeabilização e revestimento. Acho que essa área é um dos pontos mais críticos disso que você comentou, da gente ter uma fiscalização antes da impermeabilização, durante a impermeabilização, pós-impermeabilização. Agora, eu não sei como que ficaria, né, na responsabilidade de quem, ou se teria um alinhamento entre 2 consultores, a parte de fiscalizar impermeabilização e revestimento. Porque dependendo da equipe que chega lá, ela acaba com a sua imper, né? Sim. Que é o que a gente conversou com Nós já passamos por isso. Juntos. Já resolvemos um problema desse tipo. O projeto da Maressa e a execução da Detalhes. Deu BO depois e chamaram todo mundo, né? Gente. Deu problema no revestimento. Mas aí eu acho que tem que ter um alinhamento tanto, né, Gi, da parte da construtora com projetistas e também um alinhamento das frentes de execução, né? Sim. A piscina é sempre, acho que vocês conversaram com o Denis e o Denis faz fachada, mas ele piscina também hoje tem muita demanda, né? O pessoal nós tivemos um histórico aí de piscinas desabando, aí, caindo, revestimento no Brasil, que provocou uma tensão nas construtoras, né? Então, as construtoras começaram a contratar um projeto de revestimento que não existia, né? E as piscinas hoje são piscinas muito grandes, né? Então, faz muita diferença. E né? não são aquelas básicas, né? Que antigamente era muito só o retângulo lá. Hoje eles fazem formatos, né? Que dificultam ainda mais, né? Criam tensões diferentes ali, parte né? das instalações também, né? Muita iluminação. Tal. Que até foi uma coisa que a gente comentou, né? A questão da iluminação é a que é mais trabalhosa. Apesar que os arremates da impermeabilização hoje são muito mais simples do que quando a gente tinha que arrematar nas luminárias de cobre. Tá bom, que já evoluiu a parte elétrica. Uma evolução temos. Eu falo, os materiais mudaram, né? É um dos erros que eu vejo muito comum acontecer, o pessoal empapelar as tubulações de passantes, e ele falou assim, por que você põe essa fita crepe aí na ponta do tubo? Não sei. Porque antigamente os tubos tinham rosca e precisava passar o fita crepe para não entrar o asfalto na rosca e conseguir encaixar o dispositivo. Então, dispositivos que são encaixados dentro da tubulação, você não precisa fazer aquilo, você só precisa proteger a ponta para não entrar asfalto ali dentro, não sujar, não entrar material dentro. Você não precisa mais fazer aquele monte de... Isolar o tubo por conta da crepe, monte, não tem essa necessidade. E aí, isso aí com essa fita crepe te impossibilita de fazer a impermeabilização ali no pescoço, né? Aí o profissional faz a impermeabilização em cima da fita crepe. Solta a fita não tira a fita crepe depois. A água entra a fita crepe e o tubo. Olha, ao invés de ele fazer uma coisa para ajudar, ele prejudica. Ainda piora a situação. É engraçado que a gente tem aí uma questão, né? A gente vê que tem uma evolução, que é o que você falou exatamente no começo. A gente tem uma evolução de materiais, de produtos, só que a gente ainda tem a mão de obra que fica, não, mas eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Esse é o problema de não ter a capacitação, né? É isso aí. A pessoa tem a experiência, mas não sabe por quê. É isso aí. Não tem evolução. Ela replica o procedimento, mas ela não tem o conhecimento. Exatamente. Né? O Ari contava uma história, diz que o cara foi contratado para trabalhar numa companhia de trem.
trabalho dele era, porque o profissional que trabalhava lá ia se aposentar, 30 anos de trabalho. Então ele falou, ó, seu trabalho é o seguinte, o trem encosta aqui na estação, você pega essa marreta aqui e bate na roda. Vai bater nas rodas. Todas as rodas do trem. Aí o garoto estava chegando no primeiro dia de trabalho e falou assim, mas para que eu tenho que bater a marreta na roda do trem? Pô, eu tô aqui há 30 anos, não sei, você chegou hoje a querer saber? Nossa! Assim, o cara faz aquilo. Só faz, ele não sabe nem por que ele tá fazendo. Tipo, se tiver alguma coisa errada que ele tinha que identificar ali, já era, só bate. Então é isso que precisa mudar, você trabalha no automático, né? Fala assim, não, me falaram pra fazer isso, eu vou fazer isso até eu sair daqui. Tem que ter a consciência de estar fazendo. Lógico, concordo também. E é isso que a gente realmente tem que quebrar, né? Na construção em geral, né? E na nossa parte aí, que a gente tá focado aí na impermeabilização, na parte patologia também. É quebrar isso, né? Essa cultura que a gente tem aí de treinar, assim, faz isso. Não pergunta por quê, faz. Sabe que lá na empresa também, na parte de projetos, a gente tem muito isso, né? A gente ensina e a gente sempre ensina o porquê. Por conta disso. Senão o desenhista tá lá, ele faz. Às vezes tá fazendo cada absurdo lá, mas a pessoa não tem a noção, né? Então, a partir do momento que ela entende o que ela tá fazendo, a produção dela, o resultado dela vai ser muito melhor. Né? Vai ser muito melhor. Ela vai fazer a coisa certa do jeito certo. Exatamente. Né? Eu aprendi bastante isso quando eu ingressei na indústria, né? Não vou falar o tempo, não. Eu tenho um problema com idade, não gosto de falar muito tempo, não. Brincadeira. Há 13 anos atrás, mais ou menos, quando eu entrei na indústria, eu aprendi a ser curiosa, eu digo, né? Ah, fulana, faz isso daqui, que é sempre assim. Tá, mas por que eu preciso fazer assim? Então, eu aprendi a questionar o porquê de eu estar fazendo as coisas. Né? Por isso que algumas competências a gente consegue desenvolver. Sim. Outras são natas. A curiosidade nasce com você. E aí eu sou extremamente curiosa. A curiosidade nasce com você. Né? Então, a pessoa curiosa, ela pode não conseguir fazer a coisa certa, mas ela vai ter curiosidade. Eu, por exemplo, desmontava todos os despertadores. Minha avó ficava louca. Eu desmontava. Sempre sobrava o parafusinho. Isso, eu desmontava todos os despertadores. Adorava desmontar despertador. Parava de funcionar, eu ia desmontar para ver por que tinha parado de funcionar. Olha só. Aí ela via lá, Alexandre passou Sempre aqui. sobrava uma pecinha, mas por curiosidade, né? Se você tem a curiosidade... Você vai longe, é o né? primeiro passo. Você vai longe. Bom, pessoal, e assim, acho que o papo... Muito legal, né, Gia? Acho que agregou demais aí, acho que vai trazer muitos frutos, né? Parabéns pelo projeto, por ter tido acho que até essa vivência sua, né? Essas dificuldades que você encontra no dia a dia. É uma necessidade, né? É assim, você evolui por necessidade, exatamente. Né? O pai das invenções é a necessidade, né? Então, se você não... E eu vivo essa necessidade. Todo dia, né? Todo dia, cada vez mais. Até a gente comentou isso numa outra situação, em que eu tenho visto na Detalhes uma queda da produtividade. Aquilo que você falou, falou. Resultados, né? A produtividade histórica na Detalhes, nos últimos 18 anos, ela tem caído. Isso é reflexo dessa qualidade, dessa qualificação da mão de obra. Né? Então, esse resgate também é por um outro interesse. Também tem os meus interesses. Claro. Né? Claro que eu quero. É uma questão pessoal de querer ajudar a formar a mão de obra. Né? A gente chega a um determinado ponto da sua carreira, você começa a falar, bom, legal, eu tô aqui nesse ponto, mas eu acho que eu preciso entregar mais, né? Entregar mais além daquilo que eu faço por mim, entregar pelo mercado, por esse ambiente que eu convivo, que eu vivo, por essas pessoas que me trouxeram até aqui. Então, eu acho que é por aí, o caminho é por aí. Por isso que nos últimos anos além de estudar, eu também quis ensinar. Isso aí, um grande professor. Isso é ótimo, né? Se a gente tivesse muitas pessoas assim, eu acho que o nosso mercado já estaria um pouco mais evoluído. Né? Mas é engraçado isso que você falou, porque a gente sente realmente que evolui,
né? Você continua evoluindo, mas a gente, dentro ali da nossa profissão, você chega num ponto que você fala, nossa, eu evoluí bastante. Mas aí você olha para trás e fala, tanta gente precisando evoluir também, e às vezes não tem como, não tem oportunidade, não tem... O que eu posso fazer para melhorar isso, né? E acho que esse é o caminho. Esse é o caminho para a gente melhorar a construção civil em geral. Que era até uma pergunta de fechamento, a gente acabou respondendo. Como que você enxerga a mão de obra, né? Não só na impermeabilização, mas na construção civil em geral, daqui a alguns anos, justamente porque a gente não tem procura por novos profissionais. Uma vez eu me fiz essa pergunta e eu fiquei muito preocupado. A resposta na minha cabeça me deixou... Preocupado, até entristecido. Eu falei, será que daqui a alguns anos, no Brasil, nós vamos precisar procurar profissionais de outros países que estão numa condição menos favorável? Então, vamos precisar importar mão de obra? E como é que nós vamos importar mão de obra? Vamos fazer uma analogia aos Estados Unidos, né? Que chegou um momento que o país estava em desenvolvimento, não tinha mão de obra para construção civil, e aí uma enxurrada de mexicanos, brasileiros e outros estrangeiros que foram para os Estados Unidos fazer esses trabalhos de construção civil que o americano padrão não queria fazer mais, né? Será que nós vamos chegar nesse ponto? E para mim, que sou um prestador de serviço, como é que eu entrego? Impermeabilização é um trabalho muito detalhista, muito... Por isso é o nome da empresa. Detalhes. Né? Eu sempre disse que a impermeabilização é muito artesanal. Então, ela você precisa muito artesanal. Ter um cuidadinho. Precisa ter uma mão de obra muito qualificada. Como é que você pega uma... eu já dei oportunidade em alguns momentos para profissionais do Haiti, que alguns falam um português, mas muito mal, né? Você não tem dificuldade da comunicação básica. Como é que você vai transmitir um conhecimento técnico? Então, isso chegou a me preocupar. Eu falei, não, a gente precisa reverter isso aqui dentro. Urgente. Precisa reverter isso aqui dentro. Então, eu enxergo como uma possibilidade de melhoria. Acho que precisa evoluir, tem caminho para evoluir. A gente precisa só entender esse caminho e começar a trilhar o caminho, né? Você não aprende, você não evolui se você não dá o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. E eu sou muito defensor daquilo que é melhor o feito do que o perfeito. Sim. Então, começa. Se precisar melhorar, se precisar corrigir depois, corrige, mas vamos fazer. Vamos começar a fazer. E isso faz parte de todo o processo, né? É um processo dentro de uma empresa, é um processo na nossa carreira, tudo você começa, e aí você vai... É aquela questão de você começar e checar e medir, né? Começar a checar e medir. A hora que você vê que tá saindo fora um pouquinho aqui, vou ter que mudar o meu processo ali. Calibra, né? Pensando no aspecto pessoas, eu não vejo que a gente não tenha isso aqui. Né? Temos pessoas para fazer, pessoas para ensinar. Sim, né? Verdade. Então, verdade as ferramentas estão aí. É só colocar a mão na massa, precisamos usá-las, né? Esses dias nessas constantes mudanças e evoluções, né? Eu li uma frase que é muito interessante. Fala que, assim, a evolução é como se fosse um jardim, né? Então, se você não evolui, você não vai ter o que colher depois. Então, a gente precisa... se posicionar dentro disso. A gente precisa evoluir sempre, né? Como pessoa, como profissional, como tudo. Isso é muito legal. Verdade. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo. Acho que foi super produtivo. Muitas novidades para 2023, então, né? Podemos aguardar, né, Alexandre? Para melhoria aí. Com certeza. Como que o pessoal te segue, te encontra nas redes sociais? Detalhes Imper. @Detalhes Imper, Detalhes, e @Soncine Engenharia. A Detalhes, a parte de execução, Soncine, a parte da consultoria. Soncine é consultoria especializada em condomínios. O foco é mais condomínios. Reabilitação da impermeabilização. E a gente vai falar no próximo episódio. Sim. Continuem acompanhando, hein, as redes sociais. YouTube, Instagram, Spotify. @Engenheiras Notáveis, Instagram, Spotify também Engenheiras Notáveis. Sigam o nosso canal no YouTube. E deixa o seu também, Gi.
Insta. Eu sempre esqueço, né? Mas é @engenheira Gisele Azevedo. Isso aí. @Menezesma e Engenheiras Notáveis. Não deixem de seguir o canal e fiquem ligados aí que a gente vai ter muita novidade para 2023. Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Até.